Quando pensamos em ficção científica, normalmente nós pensamos em naves espaciais, tiros a laser, batalhas estelares ou visões bastante fantásticas do futuro. Na verdade, a ficção científica ela é muito mais sobre a humanidade, sobre os nossos princípios, os nossos comportamentos, nossos pensamentos, esperanças e medos, sobre o caminho que estamos trilhando e aonde nós vamos chegar. E o conto História da Sua Vida, do escritor Ted Chiang, é um perfeito exemplo desse tipo de ficção científica. E para adaptar esse conto para o cinema, o roteirista Eric Heisserer teve um grande desafio para fazer as adaptações necessárias para que a trama desse conto funcionasse nas telonas. E não foi só trabalho dele, óbvio. O editor Joe Walker e o diretor Denis Villeneuve tiveram, obviamente, uma enorme participação importantíssima para que essa história desse certo e emocionasse o público. Nesse vídeo eu vou fazer aí uma breve análise sobre a adaptação do conto A História da Sua Vida para o filme A Chegada. Eu sou Jerry Machado e toda semana eu trago para você informações, curiosidades, análises ou resenhas sobre filmes e o maravilhoso mundo do cinema. Se esse é o seu tipo de tema que você gosta, eu indico fortemente você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para saber quando tem um novo vídeo lançado aí, para estar sempre atualizado sobre o mundo da sétima arte, como é o caso dessa análise sobre a adaptação dessa maravilhosa obra-prima dos cinemas. Eu pensava que esse era o começo da sua história. A memória é uma coisa estranha. Ela não funciona como eu imaginava. O livro A História de Sua Vida e Outros Contos, do Ted Chiang, foi publicado nos Estados Unidos ainda lá em novembro de 1998, mas chegou aqui no Brasil apenas em 2016, junto com o lançamento da sua adaptação A Chegada. E assim como qualquer outra obra literária adaptada para os cinemas, História da Sua Vida passou por diversas mudanças. E nesse vídeo aqui eu vou me ater só a umas 3 principais dessas mudanças aí mais em voga, mais importantes. Então já aviso que vai ter alguns spoilers aí do filme, então se prepara. No conto original, a narração é feita por Louise, uma linguista convocada pelo governo dos Estados Unidos para decodificar e traduzir a língua dos alienígenas que chegaram à Terra. Porém, a história toda é narrada por Louise na noite do nascimento da sua filha, alternando então memórias do passado em alguns flashbacks com a comunicação com os alienígenas e memórias do seu futuro em flash forwards com a sua filha mais crescida. Mas para criar uma narrativa mais atraente e chamativa, o roteirista Eric Heisserer mudou aí a perspectiva dessa narrativa, acompanhando Louise durante as suas descobertas na língua alienígena e inserindo então breves flash forwards durante a narrativa para que o espectador vá tentando descobrir o que está acontecendo junto com a Louise. Durante grande parte do longa, então, nós vemos essas lembranças junto da linguista com a sua filha em diversos estágios da sua breve vida. Nós estamos então ali perdidos como ela, descobrindo aos poucos o que está acontecendo. E quando finalmente entendemos tudo, entendemos junto com a protagonista, o que nos faz é então nos conectarmos com a personagem a partir da sua perspectiva. Esse formato narrativo garante aí um fluxo mais constante de revelações que ajudam a manter essa atenção do espectador ao mesmo tempo que entendemos cada vez mais a perspectiva da Louise, gerando então diversos pontos de tensão e de conflitos aí durante a narrativa. No conto ali, em determinado momento, explica que os alienígenas não chegaram a aterrissar na Terra. Eles utilizam 112 espelhos
posicionados ao redor do mundo, que agiam como uma forma de intercomunicação com as suas supostas naves em órbita. Em entrevistas, o roteirista Eric Heisserer disse que essa ideia não tornaria cenas visualmente atrativas, porque seria como uma simples conversa por Skype. Não é mesmo, Guerra dos Mundos? Alright, the code is ready. Sending it to you now. Put it on a thumb drive. I don't have a thumb drive. Se fodeu. A sua proposta, então, foi trazer de fato os alienígenas para a Terra em 12 naves flutuantes dispersas aí em diversas partes do globo e que em momento algum encostavam no solo, trazendo aí um visual único para uma nova abordagem de uma narrativa de comunicação entre a humanidade e seres alienígenas. Essa presença física dos seres gera uma tensão na humanidade que vai se estendendo durante o filme todo e gerando a maior parte do conflito com histeria pública e conflitos entre a própria humanidade. Alguns soldados aí da base próxima a qual a Louise está trabalhando tentam até explodi-la, fazendo com que os líderes mundiais entendam isso como uma agressão vinda dos alienígenas. Tudo isso enquanto a Louise está tentando entender os sonhos que está tendo durante o seu exaustivo trabalho. Esses sonhos vão mostrando gradativamente, em pequenos flashes, a convivência de Louise com a sua filha Hannah. No conto, Hannah morre com 25 anos em um acidente em uma escalada. Mas, no roteiro do Heisserer, Hannah morre de uma doença fatal ainda na adolescência. Existem aí pelo menos 2 grandes motivos para essas mudanças. O primeiro, segundo o próprio Heisserer, nas cenas com Hannah mais velha, a Louise deveria aparecer mais velha também, o que visualmente estragaria essa narrativa, esse plot twist, dando pistas mais diretas para o espectador entender mais rápido o que são esses flashes. E segundo, como vamos entender aí melhor, o fato de Hannah morrer de uma doença incurável dá uma importância ainda maior na escolha de Louise por ter Hannah. Se Louise previsse que Hannah morreria numa escalada, ela facilmente poderia impedir a sua filha de escalar. Mas se Hannah morre de uma doença congênita incurável, não haveria nada que Louise pudesse fazer para impedir a morte da própria filha, a não ser escolher não tê-la. Mas mesmo assim, ela escolhe ter Hannah. Essa escolha narrativa traz mais importância para a personagem de Hannah no filme, fazendo aí o espectador aprender junto da Louise que o universo é determinístico e que devemos aprender a aceitar o inevitável. Louise prefere amar a própria filha e perdê-la do que jamais ter uma filha para amar. Todas essas mudanças demonstram a importância de uma adaptação coerente do texto de uma obra literária para o cinema. No filme é necessário estar em sincronia com os personagens e eventos da história, estar envolvido com a jornada de descoberta do protagonista, manter os arcos de tensão e conflitos imediatos, gerar impacto emocional de uma escolha difícil, dentre tantos outros elementos narrativos. Mas, como em qualquer outro filme, a chegada também passou por mudanças na sala de edição. Observando o roteiro, podemos notar que muitas cenas foram eliminadas, condensadas ou ajustadas para criar a versão final do filme. Nele, a descrição de como são os alienígenas, a sua forma física, a sua forma de pensar e de se comunicar, está dividido em pequenos fragmentos durante toda a narrativa. Mas no filme há uma cena de aproximadamente ali, uns 3 minutos focada em descrever os alienígenas para os espectadores, com uma narração em voice-over do personagem Ian Donnelly, o físico parceiro aí da Louise. A narração começa com: essas são algumas das muitas coisas que não sabemos sobre os heptapods. Do grego hepta, 7, pod, pé. 7 pés, heptapod. Quem são eles? Nessa cena aí que tem uma montagem bastante dinâmica que representa semanas, meses de trabalho árduo e de tentativas de comunicação e aprendizado entre as espécies, o Ian condensa esses aprendizados seus e de Louise sobre os heptapods. Como eles se comunicam? Aí, a Louise nos faz passar vergonha.
O primeiro avanço foi descobrir que não há nenhuma relação entre o que um heptapod diz e o que ele escreve. Durante o processo, eles acabam entendendo como é que é essa escrita dos heptapods. Os linguistas chamam de ortografia não linear, o que levanta a pergunta: é assim que eles pensam? Essa forma de exposição narrativa, concentrando aí várias informações em uma única cena dinâmica e expositiva, claro, dependendo aí da história, ajuda no seu desenvolvimento, evitando que hajam inúmeras pausas no decorrer do longa para pequenas explicações, deixando todas elas bem condensadas nessa curta, porém dinâmica cena que nos faz avançar no tempo de semanas de comunicação, pesquisas e estudos dos cientistas. Isso mostra que às vezes é melhor expor todas as informações de uma só vez, porque de outra forma essas informações podem atrasar a narrativa, deixá-la mais truncada. Um outro caso aí da criatividade na edição para resolver um problema narrativo. No roteiro, o estado mental da Louise preocupa o Coronel Weber, fazendo com que ele a remova temporariamente aí do projeto. Na edição, essa sua remoção e o seu futuro retorno não traria aí grandes consequências ou mudanças aí para a trama, apenas atrasaria o seu desenvolvimento. Assim, o editor Joe Walker encontrou uma resolução, propondo então a teoria Sapir-Whorf, conhecida também como relativismo linguístico, que propõe que a língua de uma pessoa influencia a forma como ela pensa, percebe e interage com o mundo, algo que vai ao encontro direto à resolução da trama do longa. Então, ao invés de remover essa cena, eles experimentaram formas de edição para acelerar essa parte da trama, costurando cenas para dar a sensação de um salto temporal. Esses cortes aí, alguns bastante abruptos, que inicialmente representam o cansaço psicológico da Louise, passam a representar os seus sonhos e, enfim, levando ela a compreender a língua dos heptapods e, por sua vez, perceber o tempo da maneira que os heptapods percebem. Um exemplo disso é o diálogo em que o Coronel Weber tem com a Louise logo após aí que ela se acorda. Para tornar essa cena um sonho, em um dos cortes para o plano em que a Louise olha para o coronel, ele foi substituído na pós-produção por um heptapod, nos confirmando então o que estávamos considerando serem sonhos. Eu acho que isso não me desqualifica para fazer esse trabalho. Esse resultado da edição só confirma a importância da experimentação sem medo de misturar as cenas para criar algo novo, que não havia sido pensado, e trazer uma nova perspectiva para a trama, para engrandecê-la aí na narrativa. No fim das contas, muito do roteiro acabou sendo até alterado na edição para que se mantivesse o foco em Louise e na sua jornada, nos fazendo nos importarmos ainda mais com a personagem, com seus medos, com seus anseios, descobrindo com ela a cada cena. Com essa trama tensa, nós tiramos o foco da ficção científica, que é, em si, na realidade, um plano de fundo, para uma trama que trata especificamente sobre os humanos, sobre como a humanidade pensa e age. A premissa do filme envolve cientistas estudando por que uma espécie alienígena é da maneira que é. E ao fazer a pergunta como e por que os heptapods pensam de forma não linear, o filme na verdade está implicitamente perguntando como e por que os humanos pensam de forma linear. Imagine que queira escrever uma frase usando as duas mãos, começando de cada lado. Você precisa saber cada palavra que quer usar, assim como quanto espaço elas vão ocupar. Um heptapod escreve uma frase complexa em 2 segundos sem nenhum esforço. Estamos levando 1 mês para dar a resposta mais simples. Quando estudamos um outro, estamos também, de uma forma aberta e objetiva, estudando a nós mesmos. A Chegada também examina a humanidade através das motivações da protagonista e dos antagonistas. A especialização de Louise em linguística lhe ensinou a importância da paciência, da confiança e comunicação. E toda a escolha que ela faz é em busca desses valores. Mas todo conflito que ela encontra é uma manifestação de impaciência, medo ou silêncio. Eles são nossos aliados. Coronel, não desconecte a comunicação agora. Obedeça. Recebemos uma mensagem dos heptapods.
Droga! Nós temos que falar uns com os Se outros. quer falar com eles, descubra o que significa isso. E a partir dessas condições humanas de impaciência, medo e silêncio, são algumas das forças que tornam indivíduos da própria humanidade os antagonistas da humanidade. Temos que guardar informação até esclarecermos de vez. Não vamos compartilhar com os inimigos. Talvez os visitantes estejam nos incentivando a lutar uns com os outros até só uma facção sobreviver. Não temos provas disso. Nós temos sim. É só ler livros de história. E assim, mesmo sem cometer qualquer tipo de agressão, os ectopods são agredidos por integrantes da humanidade. Todo conflito e violência parte dos seres humanos. Tudo nessa história é basicamente sobre os seres humanos. E examinar como A Chegada foi adaptado de um livro para o cinema revela muito sobre a mídia cinematográfica. Ele expõe os elementos narrativos que esperamos quando nos sentamos para assistir um filme e demonstra como uma história que na superfície é sobre a tentativa de nos comunicarmos com uma espécie alienígena, pode na verdade ser sobre como nos comunicamos uns com os outros, como é demonstrado aí pelas várias reações da humanidade com a sua chegada. E se você fez a sua chegada até aqui, eu faço a minha comunicação para você curtir esse vídeo. Se você assistiu esse filme, ou leu o conto, ou os dois, deixe no seu comentário sobre o que achou dessa linda e maravilhosa obra. Você também pode me seguir nas minhas outras redes sociais, onde eu publico essas e várias outras curiosidades sobre o maravilhoso mundo do cinema. Então, muito obrigado por assistir até aqui e até mais.